Só. Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias nesse instante no livro Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Gostaria de convidar os irmãos a lerem esse texto comigo. Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Eu farei a leitura da palavra de Deus, irmãos, atentamente acompanhem silenciosamente, mas com muita atenção ao que diz o texto sagrado. Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Todos encontraram? Leiamos, irmãos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estágios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção em passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Amém. Com a sua cabeça, queridos, vamos ter uma palavra de oração e rogar ao Senhor que nesse instante fale ao nosso coração através de sua santa palavra. Ore ao Senhor nesse instante. Ó Deus bendito, a tua palavra está diante de nós e nesse instante a tua igreja aqui reunida, desejando ouvir a tua voz, desejando compreender a tua santa palavra, aguarda do alto a iluminação do teu Santo Espírito, para que por intermédio da palavra já revelada, já escrita, já entregue a nós, o Senhor nesse instante use-me como vaso, como instrumento nas tuas mãos, para aplicar fielmente, corretamente aquilo que a tua palavra deseja ensinar aos nossos corações nessa noite. Por isso nós oramos, ó Pai, fala conosco. Abre nossa mente, abre nosso coração, concentra a nossa atenção, dai-nos paixão, amor, prazer na leitura e na meditação da Tua Santa Palavra. Assim nós oramos, ó Pai,
em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, lendo esse texto, recordava-me de um momento, fato real que aconteceu lá na minha igreja, da qual eu sou natural, onde certo dia o pastor foi fazer uma visita pastoral, juntamente com o presbítero da igreja. E uma irmã já idosa que morava próximo à igreja e que estava impedida de ir à igreja naqueles dias por causa de uma enfermidade que havia acometido. E chegando na casa daquela irmã para visitá-la, ela, com uma visão um pouco ruim, ela reconhece o pastor, fala com o presbítero que estava junto com o pastor, mas não reconhece quem era, apenas reconhece a voz do pastor e começa a ouvi-lo. E no meio da conversa, do aconselhamento, da palavra pastoral que o pastor estava trazendo para aquela irmã, ela então começa a fazer algumas críticas a um presbítero da igreja, como era muito comum da personalidade dela, criticar, reclamar de algumas coisas e tal. Mas ela começa a fazer críticas ao presbítero que estava lá presente. Ela não o reconheceu e de repente começa a falar: olha, pastor, eu gosto muito, mas olha, esse presbítero aqui eu não gosto quando ele prega porque ele demora muito, porque ele faz isso. Eu também não gosto quando ele faz assim, assim, aquilo, outro. Um presbítero muito querido nosso na nossa igreja, que hoje já é pastor, mas não era muito bem querido por aquela irmã, pelo menos naquele instante. E ela começa a falar e começa a criticar e começa a falar sobre aquele presbítero, e ele, muito ousado, como é a característica, diz: olha mesmo, você está falando de mim, estou aqui na sua frente, esse presbítero que você está dizendo sou eu, não me reconheceu ainda não? Naquele instante ela muda a feição e diz: olha, me desculpe, mas eu não queria dizer isso, é porque assim começou a tentar desfazer tudo que tinha dito. Imagine, irmãos, quão constrangedora é uma situação como essa. E quando eu me peguei lendo esse texto, eu me recordei desse fato, porque se para aquela irmã foi constrangedor começar a falar de alguém que estava na frente dela, só que ela não havia reconhecido ainda, imagine agora esses dois discípulos a caminho de Emaús, agora tem um encontro com Jesus Cristo e começam a falar de Cristo a ele mesmo. E é exatamente isso que acontece, porque diz o texto, como nós acabamos de ler, que eles estavam impedidos de o reconhecer. Jesus se aproxima, conversa com eles, fala com eles, mas eles não reconhecem no primeiro momento. E Jesus até pergunta: mas quais notícias são essas? E eles então começam a falar de Cristo, a respeito dele, das expectativas que tinham dele, ao próprio Cristo, sem que reconhecesse. Quão constrangedor é falar desta pessoa na frente dela, sem ter conhecimento disso. E é interessante olhar para esse texto, irmãos, porque esse texto vai nos mostrar um momento da história que os dois discípulos agora saem de Jerusalém após a crucificação, a morte, o sepultamento de Jesus Cristo e retornam talvez à sua cidade de origem, a Emaús. Emaús era uma cidade que ficava a 60 estágios, como diz aqui o texto, de Jerusalém, mais ou menos 11 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. E no caminho à volta à sua casa, se deparam com Jesus Cristo, e Jesus Cristo faz uma pergunta a eles: de que vocês estão falando? Por que vocês estão conversando assim? E diz o texto, quando chega no versículo número 17, diz o texto que eles pararam entristecidos com a pergunta que Jesus Cristo faz a eles. E diante daquela pausa que eles fazem no seu percurso, entristecidos, preocupados com aquela situação, eles começam agora a fazer algumas alegações, eles começam a elencar alguns motivos pelos quais eles estavam tristes, preocupados. Muito semelhante ao que fazem, o que fizeram, o que até hoje fazem os críticos e os liberais, quando tentam argumentar de todas as formas que a ressurreição de Cristo não aconteceu. Por quê? Vejam só. Já havia sido dito a eles que Cristo havia ressuscitado. As mulheres, preguei aqui na outra semana, em Lucas capítulo 8, as mulheres que acompanharam Jesus Cristo haviam testificado que ele havia ressuscitado. Havia sido anunciado a eles, as mulheres falaram a eles, os apóstolos foram lá e testificaram que de fato o túmulo estava vazio. No entanto, mesmo com esse relato das mulheres e o relato dos apóstolos de que o túmulo estava vazio, ainda assim eles retornam a Emaús com um coração cheio de tristeza e desesperança. Não acreditam, não creem nessa ressurreição.
E é interessante que os críticos, os liberais, tentam argumentar de diversas formas de que a ressurreição não aconteceu. E ele levanta alguns argumentos. Primeiro, não, olha, Cristo não ressuscitou. Acontece que Cristo não morreu. Isso é o primeiro argumento que muitos liberais e críticos tentam levantar. Acontece que quando ele foi colocado na cruz e exposto àquele sofrimento, ele então teve um desmaio. E um desmaio prolongado. Então retiraram o seu corpo da cruz, colocaram em um sepulcro que geralmente era de pedra, era numa caverna, era numa loca de pedra, e lá, por ser um ambiente frio, tranquilo, ele então foi redobrando as suas forças e voltou à vida. Mas ele não morreu, apenas desmaiou. Esse é um dos argumentos dos liberais, dos críticos que não acreditam na ressurreição de Cristo. Mas ainda há outra crítica que é feita. Olha, Jesus Cristo não ressuscitou, apenas roubaram o seu corpo. Essa história de ressurreição é tudo mentira. Os discípulos foram lá, antes mesmo das mulheres, roubaram o corpo dele, puxaram a pedra, roubaram o seu corpo, o esconderam e começaram então a dizer que ele ressuscitou. Ele não ressuscitou, mas roubaram o seu corpo. Terceiro argumento que se usa para criticar contra a ressurreição de Cristo é que as mulheres não viram o túmulo de Jesus vazio. E os críticos dizem o seguinte: não, elas não foram no túmulo de Jesus, elas se enganaram. Por ser madrugada, está escuro, elas foram num túmulo que ainda era novo, não havia ninguém. Elas acharam que era o túmulo que Jesus foi sepultado, se confundiram e começaram a dizer: ele ressuscitou, quando na verdade aquele não era o túmulo dele. E ainda há outro argumento que dizem, quando dizem o seguinte: olha, ele não ressuscitou pelo simples fato de que ninguém depois da morte pode voltar à vida. Milagre não existe. São esses, irmãos, alguns argumentos e tantos outros mais, que liberais, que incrédulos, que críticos, que naquela época já tentavam levantar para abafar a veracidade, para abafar o fato incontestável de que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. E quais as evidências que nós temos para isso? Nós temos várias. Primeiro, Jesus apareceu a Maria Madalena, domingo pela manhã. Jesus apareceu também, irmãos, às demais mulheres. Jesus aparece aos apóstolos quando Tomé não estava presente. Depois ele aparece novamente com a presença de Tomé e manda que Tomé toque nas feridas, nas marcas que há nas suas mãos. Jesus também aparece aos 7 apóstolos que haviam seguido a Pedro e estavam no mar da Galileia pescando. Voltaram à sua antiga profissão. Incrédulos, desesperançosos por causa da morte de Cristo, Pedro diz: eu vou pescar. Os demais seguem a ele, Cristo depois aparece a ele logo pela manhã. Ele aparece também a mais de 500 irmãos de uma única vez. Aparece a Tiago. Mais tarde, no livro de Atos, aparece a Paulo, quando numa visão Paulo fica cego. Aparece ao próprio Estevão, quando sendo morto, apedrejado, ele consegue contemplar o Cristo vivo. E aparece a João no relato de Apocalipse, quando preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, ele tem uma visão celestial. E ele vê o Cordeiro, que foi morto, mas que está vivo, de pé diante do trono. Visões, aparições, fatos incontestáveis de que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. Por causa da ressurreição de Cristo, por causa desse fato incontestável, a história do cristianismo foi mudada, e especialmente agora a vida desses 2 discípulos. Por causa da ressurreição de Cristo, a vida desses 2 discípulos agora não será mais a mesma, porque um encontro transformador agora acontece, e uma mudança começa a ocorrer na vida desses homens, e é sobre isso que eu queria então meditar, sobre o encontro transformador. Veja, irmãos, em primeiro lugar, que esse encontro é transformador por causa, veja comigo o versículo 13 ao versículo 24, da presença de Jesus Cristo. Diz o texto, o versículo 13 ao versículo 24, que eles iam conversando, e no versículo 15 diz: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Veja que é Jesus que vai ao encontro dos discípulos. É ele que se aproxima. Os discípulos estavam seguindo o seu percurso, o retorno a Emaús, a aldeia, aquela comunidade de Emaús. Mas Jesus, após a sua ressurreição, vai até esses 2 discípulos em especial
e agora aparece a eles e se aproxima deles. É Cristo que toma a iniciativa e vai até a esses dois. Interessante o aspecto, irmãos, quando diz o texto que Emaús estava a 60 estágios de Jerusalém. Quando Lucas faz essa menção, não faz por acaso, até porque Lucas é um médico e alguém que estava prestando um relatório, ele faz uma acurada pesquisa, tanto no livro de Lucas, nesse relato do Evangelho, quanto no livro de Atos dos Apóstolos, no relato da história de Cristo, no relato da história após a vinda de Cristo, no relato da igreja de Atos dos Apóstolos, ele faz menção e ele observa alguns detalhes que outros evangelhos não observam. E é curioso isso. Esse texto é um exemplo disso. Marcos faz menção, mas somente Lucas faz uma menção tão detalhada, com tantos detalhes, com tantas características próprias de uma narrativa. Lucas é muito especialista essa característica muito peculiar dele. Ele é detalhista no que ele faz. Por isso a gente encontra menções tão distintas dos demais evangelhos sinóticos, como aparece em Lucas. Semana retrasada, antes do carnaval, nós meditamos sobre Lucas 8. E eu observei com os irmãos aquele aspecto quando ele fala sobre as mulheres que seguiam a Jesus Cristo. Ele dá um detalhe naquela história que nenhum outro evangelista dá. Que aquelas mulheres entregavam os seus bens, elas ofereciam os seus bens para a manutenção de Cristo e dos demais apóstolos. Lucas, ele é especialista, ele é detalhista. E cada um desses detalhes que a Escritura relata não está aqui por acaso. Até porque, irmãos, naquela época, um pergaminho, um material de escrita, um tecido de couro, um pedaço de couro para ser registrado, não era algo muito barato, nem era algo muito comum de se fazer. Como hoje você pode pegar um caderno, um papel e rabiscar, fazer anotação, depois amassa e joga no lixo, porque tem várias folhas à sua disposição. Naquela época, tanto era difícil pessoas que tivessem habilidades para escrever, como também era muito caro e difícil o material em que deveria ser feita a escrita. Então eles não desperdiçavam material de escrita. Cada registro que é feito na Escritura, imagino você que naquela época não foi feito em papel como é hoje, havia uma importância, eles não desperdiçavam o conteúdo. Se foi escrito, se foi colocado, se foi registrado esse detalhe, é porque tem algum valor na história. E Lucas é especialista nisso, porque ele coloca alguns detalhes que, por hora, podem até parecerem desnecessários, mas numa análise mais profunda, você vai perceber que está aí com um propósito. E é o que acontece agora nesse texto. Por que é que diante de tantas aparições de Cristo, ele agora vai relatar como foi o encontro com apenas dois a caminho de Emaús? Não havia outra coisa melhor a fazer? Não havia porventura, na pessoa do próprio Cristo, uma necessidade dele se apresentar a mais pessoas? Cristo poderia muito bem ter se apresentado diante de todos de Jerusalém, mas ele vai até dois. Tantas pessoas, milhares de pessoas poderiam ver o Cristo ressurreto naquele instante, mas ele se apresenta a dois, e ele caminha, ele conversa, ele vai caminhando com aqueles dois discípulos, enquanto havia tantos e tantos outros para serem revelados. Por que Cristo faz isso? E por que é que Lucas se preocupa em relatar isso? Eu entendo, irmãos, que esse texto tem muitas lições a trazer para a nossa vida. E a primeira delas é exatamente esse fato de que esse encontro foi um encontro transformador por causa da presença de Jesus Cristo. E observe que, retornando a Emaús, agora já no período da tarde, eles então se distanciavam dos apóstolos. A morte de Cristo, a não revelação de Cristo a esses discípulos, no entanto, estava trazendo para eles algumas atitudes. Eles estavam se distanciando dos demais apóstolos, dos demais discípulos, e estavam indo a Emaús. Além disso, esses homens estavam cegos para contemplar o milagre. Veja comigo o versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles agora se separam dos apóstolos e estavam com os seus olhos embaçados, cegos, impedidos de ver tudo aquilo que já havia sido dito pelas mulheres, pelos apóstolos. Eles agora estavam também preocupados, porque diz o texto quando eles param, o que é que vos preocupa? O próprio Cristo pergunta, o que é isso que vos preocupa? Havia não apenas uma preocupação, como uma tristeza no semblante, na vida daqueles homens. Por quê?
Certamente eles haviam abandonado tudo para seguir a Cristo. Haviam contemplado os milagres, haviam contemplado o poder, porque quando eles fazem uma menção a Cristo, eles, olha, varão poderoso, poderoso profeta em obras e em palavra. Eles tinham uma noção, eles tinham um conhecimento de alguém que visualizou os milagres, as palavras, as formas como o Cristo se manifestou à humanidade. Eles tinham conhecimento de tudo isso. E diante de tudo aquilo que existia, eles tinham visto e talvez experimentado, eles agora se deparam com uma triste realidade. Esse homem tão poderoso, que foi capaz de ressuscitar um morto após 4 dias, como foi o caso de Lázaro, que foi capaz de ressuscitar uma menina, como foi o caso da filha de Jairo, que foi capaz de curar tantos enfermos, de expulsar tantos demônios, de trazer vista aos cegos, de fazer os aleijados andar, de fazer pessoas que andavam na miséria serem transformadas, modificadas e até mesmo ressuscitadas. Esse homem agora está morto. Imagine, irmãos, o confronto, o complexo que agora está passando na mente desses homens. Eles viram tudo isso, um homem tão poderoso, tão glorioso, fazer coisas tão extraordinárias, e de repente esse homem está sepultado e uma pedra está impedindo a entrada do seu sepulcro. Imagine a confusão que estava na cabeça desses discípulos, bem como na cabeça dos demais discípulos. E agora? A gente colocou esperança, nós colocamos expectativas nesse homem. Nós seguimos a ele, nós abandonamos a ele, porque ele mesmo disse, olha, quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Um dos discípulos disse, Senhor, eu vou só despedir dos meus pais. O que é que ele diz? Olha, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, vem e me segue. Era necessária a abnegação completa. Quem seguia a Cristo tinha que deixar para trás absolutamente tudo. E Cristo sempre foi enfático em mostrar que seguir a Ele era algo que exigia abnegação. Certamente esses discípulos fizeram isso. Mas agora, depois de terem dedicado a sua vida inteira, ou pelo menos esse período da sua vida, todas as suas forças, os seus bens, o seu empenho, e até mesmo feito planos para o futuro, agora o seu líder principal morre. E agora, para onde é que nós vamos? É como você que coloca todo o seu dinheiro, todo o seu empenho, toda a sua força em um comércio, em um negócio da família. Tudo que você tinha, você abandonou para investir naquele comércio. Todo o dinheiro que você tinha, você pega e investe. Você abandona seu curso, você deixa tudo. Você agora vive para aquele comércio, aquele empreendimento. De lá você vai tirar o sustento da sua vida. De repente vem um enchente aí, leva tudo. Você fica, e agora? Eu investi tudo nisso, e agora foi embora com a chuva, com incêndio, com qualquer outra coisa. Isso é apenas um aspecto material. Imagine o sentimento que passava no coração desses discípulos, que não apenas se envolveram materialmente, mas emocionalmente e espiritualmente com essa obra, com esse projeto. E de repente agora o seu principal líder está morto. Será que foi uma farsa? Será que tudo que nós fizemos foi em vão? Será que nós nos iludimos com o falso profeta? Talvez, irmãos, esses pensamentos estivessem agora passando na cabeça desses discípulos juntamente com os demais. No entanto, Cristo se aproxima deles e pergunta, por que vocês estão assim? Frustrados porque aguardavam algo e de repente não aconteceu? Incrédulo do relato que já havia sido dado a eles? Mas de repente Cristo chega. E quando Cristo chega, irmãos, a sua presença faz toda a diferença na vida daqueles homens. Interessante que Cristo faz uma pergunta. Por que Cristo pergunta? Olha, Ele não é onisciente? Ele não é onipresente? Ele não é onipotente? É claro que é. Ele carrega consigo todas as atribuições, todos os atributos que o Deus Pai carrega, porque Ele é Deus. Ele é o Deus eterno. Ele estava na criação. Ele é o Deus que consegue ler mentes e corações. A palavra nem chegou à boca, mas Ele já tem conhecimento, porque muitos, ao tentarem acusá-lo, só em pensarem em acusá-lo, Ele já sabia o que é que eles iam falar. Ele tinha conhecimento. Se Cristo sabia de tudo isso, e agora de repente aparece a esses discípulos, por que é que Ele pergunta, o que é que vocês estão falando? O que é que foi que aconteceu? É tanto que os discípulos até dizem, como é que pode? Você não tem ouvido o que aconteceu? Todo mundo está sabendo, só você que não sabe. Como é que pode isso? Eles ficam admirados pelo fato de Jesus aparentar não saber o que tinha acontecido.
Quais acontecimentos? O que é que está... Jesus dá um desentendido, me permite essa expressão. O que é que está... Eu não estou sabendo. Me diga o que é que aconteceu. Veja, irmãos, a forma como Cristo muitas vezes trabalha. É uma forma pedagógica, que somente um Deus tão poderoso e tão sábio é capaz de fazer. Sendo Ele conhecedor de absolutamente todas as coisas, ainda assim procurar saber, ainda assim procurar ouvir, parar tudo o que estava fazendo para agora estar ali com os discípulos caminhando juntamente com eles. O que é que está acontecendo? Eles falam das ocorrências dos últimos dias, eles falam que pensavam ser Cristo um profeta poderoso, eles falam da condenação que se deu por meio dos fariseus, ele fala das expectativas para a remissão, porque vejam comigo o versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Tem mais jeito. Nós temos essa expectativa, ele vai redimir, ele vai salvar esse povo, ele vai mudar essa história, mas de repente ele morre, já faz 3 dias que está assim. Estamos tristes por causa disso, Senhor. Estamos tristes por causa dessa situação. Mas essa presença, irmãos, de Cristo não apenas trouxe uma transformação, uma mudança para a vida deles, no aspecto presencial, mas veja que agora esse encontro, irmãos, transformador, ele é reconhecido por uma segunda característica. Veja comigo a partir do versículo 25, quando o texto vai dizer assim: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Esse encontro é transformador por causa da presença de Cristo, isso é um primeiro ponto, é verdade, ele estava presente, estava com eles, mas esse encontro é transformador por causa do ensino de Jesus Cristo. E observe agora comigo o que é que acontece no texto. Aqueles discípulos que estavam cegos, que não haviam compreendido, que não tinham entendido muito bem o que é que a Escritura falava a respeito de Cristo, que não tinham entendido ainda por que ele havia morrido, agora começam a receber uma explicação do próprio Cristo. Tem pregador melhor do que esse? Duvido que tenha. O próprio Cristo, agora com aqueles discípulos, começa a explicar. E a expressão que aparece aí, expunhas, é uma expressão de exposição. Cristo faz uma exposição das Escrituras. Qual era a Bíblia que Jesus usava mesmo, irmãos? Na época de Cristo, qual era a Bíblia que ele usava? O Antigo Testamento. E tudo que estava no Antigo Testamento apontava para a pessoa de Cristo. E Cristo agora, utilizando o Antigo Testamento, que era a Bíblia da sua época, começa a mostrar como que desde Moisés, desde o início de Gênesis, na narrativa escrita por Moisés, até os profetas, Cristo aparecia em cada canto das Escrituras. Observe comigo o texto quando diz, versículo número 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Cristo agora toma o Antigo Testamento, a Bíblia daquela época, e começa a mostrar, profeta após profeta, livro após livro, relato após relato, como que cada um dos momentos da revelação de Deus apontavam, direcionavam o povo para a pessoa bendita dele. E é interessante, irmãos, que foi por falta do conhecimento disso que esses homens agora estavam entristecidos, tristes, honestos, tardos de coração. Vocês têm a Escritura, vocês têm o Antigo Testamento, vocês têm os profetas, mas vocês não entendem, não compreendem. Esse era o grande problema desses dois discípulos. Eles tinham apenas o Antigo Testamento, mas não conheciam. E se conheciam, conheciam muito raramente. Era um conhecimento raso demais. Eles não conseguiram compreender a profundidade que estava nesse escrito, a profundidade que havia na lei, que havia nos profetas. Eles não conseguiram compreender. Eles diziam, ó tardos, ó nécios, vocês têm as Escrituras e não compreendem. Observe, irmãos, que Cristo vai no ponto central. O principal problema desses discípulos era a falta de conhecimento de Deus. Eles estavam caminhando com Cristo, eles viram os milagres de Cristo, eles observaram os muitos momentos que Cristo ressuscitou gente, curou enfermos, expulsou demônios,
mas eles não conheciam profundamente essa revelação. E essa é a razão pela qual até hoje a igreja sofre. O que Cristo diz? Errais por não conhecer as Escrituras. O próprio profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz: olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não temos um conhecimento, não buscamos esse conhecimento. Diante de tanto que nos foi revelado, nos contentamos com um pouco, com a sobra. E aqui nós temos uma dupla culpa que aqui é atribuída. No caso do texto onde Jesus diz: olha, errais e não conhecer as Escrituras, ele acusa diretamente as pessoas por errarem, por não buscarem conhecer a Escritura. No caso de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele acusa o sacerdote por não ensinar ao povo a lei do Senhor. E esse era o grande erro já daquela época. Não apenas o povo errava pela falta de conhecimento, como também o líder, o sacerdote, o responsável pela sinagoga também errava em não transmitir o conhecimento da palavra de Deus. E veja, irmãos, que Cristo agora começa a fazer uma exposição de toda a Escritura do Antigo Testamento. Ele entende que essa parte da Bíblia Sagrada não era de menos valor, não era de menos importância, pelo contrário, lá tinha toda a revelação a respeito da sua vinda. Ele começa a fazer uma exposição de Moisés até os profetas, mostrando que em cada ponto da história, absolutamente tudo apontava para ele. A lei é a base de Cristo. As histórias relatam como foi a preparação para a vinda de Cristo. Os livros poéticos aspiram pela vinda desse Cristo nas suas belas poesias, e os profetas falam como seria a sua vinda. De canto a canto, de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma narrativa inteira da Bíblia Sagrada, em 66 livros, todas centradas na pessoa de Cristo Jesus. Não há um livro sequer na Bíblia Sagrada que não aponte, que não direcione a pessoa de Cristo Jesus. Todos, desde o princípio da criação até a consumação de todas as coisas, quando fala sobre o novo céus e a nova terra, Cristo é o personagem central da história. E ele mesmo agora, diante daqueles dois discípulos, olha, honestos, entendam que as Escrituras falam de mim. Entendam que essas Escrituras que vocês têm precisam ser entendidas de forma melhor, mais profunda. Veja que eu estou aqui no relato de Moisés na criação. Veja que eu estou aqui na promulgação das leis. Veja que eu estou aqui nos ofícios que eu estabeleci. Veja que eu estou aqui quando até mesmo uma prostituta é salva de uma cidade. Veja que eu estou aqui no livro de Esther, quando nem mesmo o nome de Deus é mencionado, mas por detrás das cortinas Deus age de modo que soberanamente toda a história, ponto a ponto, livro após livro, vai caminhando para a consumação que se acaba com ele. Quando Gálatas 4,4 diz: e na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Cristo agora começa a mostrar a esses homens que ele era o personagem principal da Escritura. Observe, irmãos, que diante dessa situação, o ensino de Jesus causa uma reação neles. E para mim a parte mais que particularmente toca ao meu coração, no versículo número 29. Veja comigo o texto. Vamos observar o versículo 28 e 29. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção passar adiante. O que é que acontece? Eles saíram de Jerusalém a caminho de Emaús, 60 estágios, mais ou menos 11 quilômetros. Há alguns escritos antigos gregos que traduzem 60 estágios por 160 estágios, que daria 30 quilômetros e meio por aí. Mas a opinião maior da maioria e os mais recentes, especialmente, é que seja apenas 60 estágios mesmos. Enfim, diante de 11 quilômetros ou 30 quilômetros, era um percurso longo para ser feito a pé, quando não havia essas pavimentações como há hoje, essas ligações de acesso. Eles caminharam. E diz o texto que eles caminharam na parte da tarde, porque o sol já ia declinando, já era na hora da tarde. Após essa caminhada toda, e após algumas paradas, essa caminhada certamente foi longa. Por quê? Cristo foi ensinando. E eles ficaram maravilhados com tudo aquilo. Mas quando vão se aproximando da aldeia, certamente no finzinho da tarde, após essa longa caminhada, Jesus diz: eu vou seguir adiante. Veja o que é que eles dizem. Mas eles o
constrangeram. Sabe o que é que significa? No português bem popular nosso, é quando você vai na casa de alguém e você tinha acabado de almoçar, está com a barriga cheia, mas chega lá, tem aquele banquete. E geralmente, né, tem pessoas que são extremamente receptivas, são hospitaleiras até demais. E eles, olha, vamos comer com a gente. Não, eu estou cheio, eu já comi. Não, vamos comer. Não, eu estou cheio, eu não aguento mais nada. Não, mas tem que comer. Ah, é um desperdício, coisa dessa. Vem aqui na minha casa não participar comigo e fica insistindo. Você está por aqui de comida. Não, eu vou sentar na mesa e vou comer. Sabe qual é a ideia? Constranger você não quer. A sua ideia é continuar, você não foi ali para fazer aquilo, mas a pessoa lhe constrangeu tanto que você fica. Às vezes nem precisa, né? Às vezes não precisa de constranger não, que a gente aceita. Mas a ideia é essa, constrangeram Jesus a permanecer. E veja o que eles dizem. Dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Sabe qual é a lição disso aqui? Que após Jesus Cristo explicar tudo aquilo a eles, eles estavam maravilhados, extasiados diante daquele conhecimento. Sabe qual é o pedido deles agora? Senhor, não nos deixe. Senhor, fica conosco. Eles não utilizam a expressão Senhor porque eles não tinham até então reconhecido que era Jesus. Era apenas um andarilho qualquer. Na visão deles ainda não era Cristo. Os seus olhos estavam impedidos de ver Jesus. Era apenas um homem qualquer que estava caminhando com eles. Mas veja que a afeição, o apego a Jesus Cristo foi tão grande, mesmo se eles reconhecerem que era Cristo, que eles fica conosco e constrangeram. Essa expressão demonstra um pedido desesperado, um pedido. Eles repetiram: Senhor, fique, não nos deixe, fique conosco, durma aqui, tem uma cama para você, tem um lugar para você, não nos deixe, fica, Senhor, conosco. Por que é que eles fazem isso, irmãos? Porque a palavra de Deus, ao ser explicada pelo Cristo, ao ser analisada, ao ser aplicada à vida deles, estava causando agora um calor na sua vida, ao ponto que eles falam quando Cristo ressuscita: olha, lembra como queimava, como ardia o nosso coração. Aquela palavra começa a fazer uma mudança, uma transformação. Um vulcão agora parece que começa a corroer por de dentro deles. Ele diz: Senhor, fica conosco, não nos abandone. Senhor, não nos deixe, fica aqui em nossa casa, tem comida para você, tem cama para você, não nos deixe, Senhor. É um pedido de alguém que quer a presença de Jesus Cristo. E é exatamente isso que acontece agora após a ressurreição de Cristo. Eles agora começam a anelar por essa presença gloriosa. Quando o próprio Cristo aparece a Maria Madalena, eles: olha, mulher, não me impeças, porque eu tenho muito a fazer, ainda há muito a ser feito. Não me impeças. Por que isso? O desejo de ficar na presença dele, o desejo de estar com ele, o desejo de tê-lo perto. Isso, irmão, significa exatamente o retorno ao primeiro amor. Sabe o que significa? No momento quando você se converte ao cristianismo, você vem do mundo e você de repente conhece o Evangelho, e você chega na igreja, em um culto de 2 horas parece que passou em 10 minutos, e você quer aprender a palavra, e você quer estudar a palavra, e você lê a palavra, e você busca a palavra, você não cansa de adorar a Deus, você não cansa de vir à igreja, você não cansa de ler essa palavra, você não cansa de meditar, não cansa de orar, não cansa de buscar o Senhor, porque há um desejo ardente no seu coração. É exatamente isso que acontece agora com esses homens. Eles começam a desejar por essa presença, ao ponto de que quando isso acontece, o próprio Cristo entra com eles na casa deles e agora começa a ceiar, a participar de uma refeição com eles. Pô, irmãos, como seria maravilhoso se nós, após passarmos tantos e tantos anos na igreja e começarmos a seguir apenas meros rituais religiosos e ficarmos frios na fé, apáticos com respeito à Escritura Sagrada, se reavivasse em nosso coração esse desejo ardente pela palavra de Deus. Ó, como bom, ó, como agradável seria se nós, mesmo após tantos e tantos anos de caminhada cristã, ainda tivesse vivo em nosso coração esse desejo ardente pela palavra, de estar com o Senhor, de estar na presença do Senhor, de ler a palavra, de entender a palavra, de ouvir a explicação da palavra. Ó, como seria bom se a igreja tivesse esse desejo ardente pela presença de Deus. É isso que acontece aqui agora. É uma transformação, por isso que é um encontro transformador. Uma mudança ocorre. E ocorre, em terceiro lugar, por causa da bênção de Jesus. Diz o texto, Jesus, ao partir o pão, a partir do versículo número 31, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram.
Naquele momento, os discípulos reconhecem que aquele homem era Cristo. E aquilo que antes era obscuridade, dúvida, tristeza, incredulidade, abre espaço para a clareza, para a esperança, para uma expectativa e para uma motivação. Por quê? Veja o que é que acontece agora. Eles haviam acabado de chegar em Emaús. Passaram a tarde inteira caminhando para chegar em casa. Mas quando eles reconhecem que era Jesus, versículo 32, então disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles haviam acabado de chegar em Emaús, mas ao verem Cristo, ao entenderem que aquele homem era Cristo, o que eles fazem? Volta de novo. Certamente estavam cansados, certamente estavam exaustos após uma caminhada. O dia já estava chegando ao seu fim, já estava entrando a noite, mas o que é que eles fazem agora? Eles imediatamente, na mesma hora, diz o texto, retornam a Jerusalém. O que é que significa? Que isso é uma motivação. Agora algo diferente começa a acontecer na vida desses homens. Não há mais barreiras, não há mais horário, não há mais dificuldade que prenda eles a proclamar esse evangelho. Eles retornam imediatamente a Jerusalém para dizer: nós vimos ao Senhor. A ressurreição de Cristo, esse encontro maravilhoso trouxe uma transformação impactante na vida deles, ao ponto deles não mais medirem esforços para retornarem a Jerusalém ou a qualquer outro local proclamando que haviam visto Cristo ressurreto. E aqui duas coisas curiosas acontecem. Primeiro, que a ressurreição de Cristo, ela restaura a comunhão. Eu quero que você observe um aspecto interessante comigo nesse texto. Vá lá para João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. Nós temos um momento onde é narrado o acontecimento após essa aparição. Diz o texto aí: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dois aspectos. Que horário era? No fim do dia. Era no finalzinho da tarde. O texto aí, ao cair da tarde daquele dia. Estávamos chegando próximo ao fim do dia. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Agora é o que acontece quando ele se encontra com os discípulos e come na mesa com eles. Ele parte o pão. O aspecto da comunhão. O que é que acontece aqui, irmãos? Uma nova criação. Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, o que é que acontece lá? Deus estava passeando pelo jardim, como certamente era de costume, na viração do dia. A ideia do texto lá de Gênesis capítulo 3, versículo 8, é que Deus diariamente passeava no jardim na viração do dia, no finzinho da tarde. Só que naquele relato de Gênesis 3, 8, o que é que acontece? O homem tinha acabado de pecar. E quando Deus aparece no jardim, o que é que acontece? O homem se esconde, porque estava com medo da presença de Deus. Deus vai ao jardim diariamente, passeia pelo jardim na viração do dia, no finzinho da tarde, em uma característica, em um aspecto de comunhão com o homem. Mas essa comunhão foi quebrada por causa do pecado. Por causa disso, eles são expulsos do jardim. 2 querubins são colocados na porta do jardim e uma espada refulgente ficava protegendo a entrada. Foram expulsos dessa comunhão, dessa presença, desse livre acesso que tinha a Deus por causa do pecado. Mas quando Cristo ressuscita, tudo isso foi deixado para trás, tudo isso foi quebrado, porque agora o próprio Cristo vai mais uma vez até os discípulos e agora participa com eles na mesa, no partir do pão. E quando volta no cenáculo, naquele local onde estava com as portas trancadas, pôs-se no meio deles. Sabe o que é que significa? Jesus agora está restaurando a comunhão com os seus discípulos. Mas não apenas restaurando a comunhão, restaurando também a esperança. Por quê? O texto nos mostra que eles estavam entristecidos por causa do pecado. É o que acontece com o homem no jardim. Estavam com medo, estavam se escondendo. O pecado abriu seus olhos para o mal. Mas de repente, irmãos, agora Cristo chega. E é interessante quando o salmista no Salmo 30 diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
É exatamente pela manhã que ele aparece às mulheres. É exatamente pela manhã, no romper da alva, que ele aparece aos discípulos que estavam pescando. É exatamente pela manhã que ele ressuscita e traz agora uma nova esperança. A noite havia sido dolorosa, havia sido triste, o Cristo havia sido sepultado, eles estavam trancados com medo dos judeus, mas pela manhã a esperança renasceu. O choro durou a noite inteira, mas a alegria brotou pela manhã com a ressurreição do Cristo ressurreto. E agora esses discípulos contemplam e se deparam com isso. Jesus restaura a comunhão, restaura a esperança. Qual a atitude dos discípulos agora? Oh, como ardia o nosso coração. Como era bom quando Ele estava falando conosco, o nosso coração queimava quando Ele estava presente ao nosso lado. Esse é o desejo, esse é o anelo, essa é a transformação que a presença gloriosa de Cristo causa na vida daqueles homens e até hoje causa em nossa vida. Diante, irmãos, desse texto tão glorioso, nos resta, irmãos, questionarmos a nossa vida. Por qual estrada nós temos andado? Na estrada, no caminho de Emaús, rumo à desesperança, rumo à escuridão, no fim da tarde? Ou na estrada em regresso a Jerusalém, onde há esperança, onde há alegria, onde há brado? Que é exatamente isso que acontece. Eles saem de Jerusalém para Emaús tristes, mas retornam de Emaús para Jerusalém pulando, festejando de alegria. Qual é a estrada que nós temos trilhado? Qual o caminho que nós temos andado? Em um mundo sem esperança, sem Deus, sem expectativa nenhuma? Ou caminhando como esses discípulos agora que estão retornando para Jerusalém, olhando para a nova Jerusalém, para o novo céus e para a nova terra, com o coração cheio de esperança, com a presença de Deus ao nosso lado, com esperança e expectativa viva em nosso coração? Por qual caminho nós temos andado? Em meio a um mundo tão tenebroso, em meio a um mundo que cada dia que passa consegue nos surpreender com pestes, com doenças, com vírus, com guerras, com tantas e tantas outras coisas mais, qual caminho nós temos andado? Meu desejo é que nessa noite o meu caminho e o seu caminho seja um caminho de volta a Jerusalém. Não a Jerusalém antiga, mas a nova Jerusalém, a nova cidade, a cidade santa. Que a minha vida, que a sua vida esteja caminhando de volta ao lar, onde o Senhor nos espera, para na sua presença durante toda a eternidade celebrarmos a sua vida e a sua ressurreição. Fique de pé, vamos orar nesse instante, irmãos. Ó Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que fala ao nosso coração e nos mostra o quanto nós precisamos da Tua santa presença. Ó Deus bendito, nos ajuda para que nós possamos amar a Tua palavra, amar a Tua presença, desejar a Tua santa presença e caminharmos na estrada de volta para casa, não olhando para esse mundo tenebroso, não olhando para a escuridão das trevas, não olhando para as desesperanças, as tristezas, as coisas que nos preocupam, mas olhando para o Cristo vivo, que venceu a morte e que nos dá esperança de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos de forma a agradar a Ti, de forma esperançosa, alegre, triunfante, de volta para casa. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos.